Vamos agora falar dessa parte essencial da comunicação, que é um aprendizado riquíssimo que vai mudar a sua oratória, que é a tríade da oratória. O primeiro elemento da tríade da oratória é a mensagem. O segundo elemento, o orador. O terceiro é o ouvinte. Por se tratar de uma tríade, todos os elementos possuem o mesmo grau de importância, tá? Agora nós vamos analisar um por um. Mensagem. Ao contrário do que muitas pessoas pensam na oratória, a mensagem, ela não é uma informação ou um conceito. Que isso, Mônica? Você tá doida? Como assim? Não, gente. Por exemplo, quando eu te falo microfone, o que vem à sua mente? Uma palavra, um conceito ou uma imagem? Com certeza, eu acho que vem à nossa cabeça aquela imagem, que é esse aqui, esse microfone, né, que desperta memórias carregadas de emoções e de vida. A imagem de uma árvore em nossa mente é uma síntese de diversos elementos e não meras informações. Então, quando o orador para de transmitir informações e começa a conectar ideias com a sua peça de oratória, ele cria vida na fala dele. Por isso dizemos que a mensagem, olha que lindo isso, ela é a alma da oratória. Mas essa palavra alma, ela é derivada do latim de anima, ou seja, aquilo que anima, que dá vida às coisas. Para os gregos, a alma é a psique, não apenas o nosso aspecto mental e emocional, mas sim o melhor de nós mesmos. Não é esse negócio de alma, alma penada, não. É o melhor das nossas mentes, o melhor que a gente tem nas nossas emoções. Para que essa alma, que é a mensagem, tenha vida, ela tem que ser uma ideia. Na oratória, a mensagem precisa ser uma ideia clara, que vai se concretizar no objetivo da fala do orador. Isso é quando a sua peça de oratória acabar, as pessoas elas vão levar algo dentro de si. Olha que interessante, a resposta é o objetivo da sua fala, a resposta do público que é o objetivo da sua fala. E para a sua fala ter um bom resultado, ela tem que ter essa ânima, ela tem que ter essa vida. Então, nesse ponto, é sempre bom lembrar das três peneiras do Sócrates: o bom, o útil e agradável que eu te falei. O mundo ele é manifestado em três universos, que são a mente, a emoção e o corpo. Nesses três elementos, nós vamos compreender como que funciona a mensagem de uma peça de oratória. Como que funciona? Começa com a mente. Primeiramente, na mente, a mensagem deve ser uma ideia clara, sem brechas. Por isso é importante a gente dedicar um tempo para escrever aí o nosso objetivo da fala, né, dessa ideia, fazendo com que se conecte com o seu ouvinte, colocando palavras precisas, sem deixar espaço para dúvidas sobre o que será transmitido. A partir disso, será possível a gente traçar um caminho de argumentações para chegar ao nosso objetivo, demonstrando muito mais capacidade de convencimento. Então, a primeira questão fundamental é: na mente, a mensagem é uma ideia clara, concretizada, no objetivo da sua peça de oratória. E aí a gente vem nessa tríade com a emoção. A gente já falou aqui um pouco sobre emoção. Quanto às emoções, é importantíssimo perceber que o primeiro interesse na sua mensagem vem de você. Muitas pessoas não levam esse ponto a sério, tá? E elas ficam questionando como fazer para despertar o interesse do público naquilo que elas estão falando. Mas como querer que as outras pessoas se interessem pela sua mensagem se nem você está interessado por ela? Quando a gente tem essa mensagem clara, como mensagem, é preciso refletir sobre ela, processando no plano emocional. Não é uma coisa que acontece de forma sequencial, assim, sabe? Primeiro ela no plano mental, depois ela vai para o emocional. E por fim a gente chega aqui, onde você está me vendo, que é no corporal. Gente, essa reflexão, ela vai sendo feita de uma forma simultânea, porque a gente não pode separar as coisas. O interesse emocional pela mensagem não se aplica apenas àquelas bonitas e motivacionais também, não. Tem muitas vezes nós temos aí que falar mensagens difíceis, como quando vai dar uma notícia triste. Nesses casos, pode surgir um sentimento não tão romântico, mas o de indignação. Mas, de qualquer forma, é preciso que o orador tenha um envolvimento emocional com a mensagem que deseja transmitir. Caso contrário, faltará vida na sua fala. Então, em algumas situações, como uma apresentação de um seminário, por exemplo, na universidade, o aluno ele vai lá, prepara a fala, estudando diversas apostilas sobre o assunto, mas no momento da apresentação ele despeja aquele conteúdo de qualquer jeito e no final sequer se lembra do que foi dito.
Isso acontece porque o aluno apenas soltou informações com a sua fala. Não houve uma digestão de conhecimento. Eu já falei isso aqui anteriormente, mas agora eu estou esmiuçando esse assunto. É a partir dessa digestão que transformamos o nosso conhecimento em ideias claras e próprias. Por mais que sejam fundamentadas em algum outro autor, pois se você não vivencia aquela ideia, ela não é real e, consequentemente, você não vai passar convicção. Olha a importância da convicção. O momento em que o orador pisa no palco é o momento mais importante que o seu interesse precisa estar voltado para a sua mensagem. Mas não é só isso, não. É preciso ter interesse pelo público também. É preciso ter anseio que as pessoas recebam a mensagem, porque ela será útil, ela será boa, ela será verdadeira para elas. Por isso é preciso que o orador tenha interesse emocional real voltado para a sua mensagem. Isso vai integrá-la, fazendo que se consiga transmitir a mensagem de uma forma sincera para o público e criar uma conexão e despertar esse interesse e atenção da plateia, que é o seu intuito. E para isso temos o nosso corpo. O universo do corpo, ele é um mundo material, um mundo manifestado, físico. Nesse aspecto aqui, a mensagem precisa ser útil. O orador ele precisa perceber a praticidade da sua mensagem. Primeiramente, a percepção da utilidade dessa mensagem para si e depois, obviamente, a utilidade dessa mensagem para o seu público. Então, temos dois tipos de interesse. O interesse pela mensagem, que é seu no plano emocional, e o interesse de transmitir essa mensagem através do seu corpo. A gente unindo esses três elementos, mente, emoção e corpo, nós construímos o que chamamos de convicção. E é essa convicção sobre a sua mensagem que trará alma para a sua fala, preenchendo-a de força. Quando você vê aquele orador de sucesso, que todo mundo fica conectado, que sai emocionado, ele utilizou isso. Isso é um grande segredo. E agora a gente vai falar mais sobre o orador na próxima aula.